Olá, meus amigos e minhas amigas do canal. Hoje eu vou analisar com vocês a legalidade ou a ilegalidade da determinação de toque de recolher. Então, fiquem ligados nesse vídeo que a gente vai analisar os atos que estão dando o que falar por todo o Brasil. Bom, gente, já é notícia aí que em vários estados e municípios os prefeitos e governadores têm determinado toque de recolher. O que seria essa medida? É a restrição da circulação das pessoas em determinado horário. Então, não pode circular das 22 às 6, das 23 às 5, enfim. E tem uma predileção aí especial pelo período noturno. E eu vou explicar para vocês hoje por que essa medida é uma medida ilegal e inconstitucional. Bom, gente, primeiramente eu quero falar para vocês que eu não sou médica, tá? Não sou sanitarista, não sou enfermeira, não sou da área de saúde. Se o Covid vai atacar mais na madrugada e essas medidas são ou não são eficientes para contenção do vírus, eu não posso falar, tá? Até porque não tenho conhecimento o bastante para isso. Eu posso falar da legalidade e da constitucionalidade dessas medidas, e é o que a gente vai analisar agora. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que as medidas que podem ser enfrentadas para o combate do coronavírus já estão em lei. É uma lei de março de 2020, Lei 13.979 de 2020. Tem uns vídeos antigos no meu Instagram já analisando a ilegalidade de algumas medidas, por exemplo, restrição do direito à reunião, a restrição aí... Ixi, esqueci. Direito à reunião, o que mais que eu falo? O pagamento, o caso do pagamento das rescisões, né, em caso de lockdown, eu analiso à luz da CLT, que seria um fato do príncipe. Então eu já venho aí alertando as pessoas quanto à ilegalidade de algumas medidas que estão sendo tomadas aí pelo poder público. Então, gente, o toque de recolher está aí se tornando uma moda entre os governantes aí, estão determinando sempre das 22 às 5, das 23 às 6. As pessoas estão falando, bom, não tem nenhuma base científica, legal ou lógica para que seja só determinada nesses horários. Algumas pessoas vão falar, porque tem festa, tem aglomeração, tem festa aí clandestina e por isso tem que conter, enfim. O que diz a lei sobre isso? A lei diz o seguinte, Lei 13.979 de 2020, da época que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou colocar na tela para vocês agora. As medidas que podem ser enfrentadas, as medidas de enfrentamento estão num rol lá, que é um rol taxativo, ou seja, somente aquelas medidas que podem ser adotadas. E nesse rol, que eu vou deixar aí na tela para vocês, não existe o chamado toque de recolher. Então aí já reside a primeira ilegalidade, tá? E a segunda ilegalidade também, levando em consideração essa lei, é que somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas, em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável, tá certo? Então a primeira ilegalidade está aí. Já há uma lei regulando quais são as medidas que podem ser tomadas pelos entes federados para conter aí o avanço do vírus. E entre essas medidas, entre esse rol taxativo, não existe o chamado toque de recolher, tá certo? Então aí já temos a primeira ilegalidade. E há também, por último, mas não menos importante, uma inconstitucionalidade quanto à adoção dessas medidas. Por quê? A restrição em todo o território nacional, ela não pode ser restrita, salvo em caso de guerra ou em estado de sítio. Guerra a gente sabe o que é, e o estado de sítio é um estado de exceção, que só pode ser determinada aí pelo presidente da Justiça, pelo presidente da República, pelo presidente da Justiça. Só pode ser determinado pelo presidente da República, tá certo? E em determinadas situações que a Constituição Federal determina. Nenhuma dessas situações diz respeito a uma pandemia. Então, não há nem legalidade para determinação desses estados de exceção. Aí vocês podem falar, mas a gente está numa calamidade pública. Gente, calamidade pública, apesar do nome aí incitar aí já um desespero da população, o estado de calamidade pública é um estado que só autoriza uma coisa,
não autoriza retirar as liberdades e as garantias individuais. O estado de calamidade pública, nos moldes em que ele foi determinado agora, ele só autoriza o município, por exemplo, aqui no município que eu moro, em Minas Gerais, pediram para que determinasse o estado de calamidade pública. Quem pode determinar, referendar esse estado? A Assembleia Legislativa. Foi referendado? Foi referendado. O que autoriza? Apenas não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E o que a lei de responsabilidade fiscal diz no tocante ao estado de calamidade pública? Que só não tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal quanto aos gastos, né? Então, o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal fala o seguinte, olha, você arrecadou tanto, você tem que gastar tanto, ou seja, X e X, você não pode gastar mais. E aí, o estado de calamidade pública fala, não, você pode gastar mais, desde que os gastos sejam para conter o avanço do motivo que levou ao estado de calamidade pública. Então, por exemplo, o município aqui pode gastar mais do que determina a lei de responsabilidade fiscal para comprar insumos para os hospitais, para contratar sem licitação, por exemplo, enfermeira, auxiliares de enfermagem, aí para dentro da área de saúde, porque a calamidade é dentro da área de saúde. Apenas e tão somente. Então pode ter direito de reunião? Posso me reunir para fazer uma manifestação pacífica e sem armas? Pode. E o que o poder público pode restringir nesse caso? Pode falar que vocês mantenham uma distância, isso é medida sanitária. Mantenham uma distância, uso de máscara, álcool gel, são medidas sanitárias que podem ser estabelecidas. Agora falar para você, olha, você não pode sair de casa, você não pode se reunir, ou você não pode circular, essas medidas vão contra a Constituição. E a lei mesmo fala que assim que elas, mesmo que forem determinadas as medidas, dentre as quais não se inclui o toque de recolher, elas têm que ser por tempo aí, mínimo, né, o mínimo indispensável, para que as garantias individuais aí não sejam totalmente suprimidas, tá certo, gente? O que eu quero deixar bem claro nesse vídeo, gente, é que o preço da liberdade, que eu já falei em outros vídeos e torno a repetir, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se hoje nós temos uma Constituição da República, promulgada em 88, depois de muito estudo de grandes juristas, né, participou da Constituinte, o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é um grande ídolo que eu tenho dentro do mundo jurídico aí. E então foi uma Constituição que foi muito bem feita, foi uma Constituição que levou vários anos e muita luta para se chegar a essa garantia. E o que a Constituição determina são garantias mínimas, então não pode haver nada que venha a ferir a Constituição ou que venha a tirar as garantias, né, do homem por meio de um decreto ou por meio de qualquer ato inferior à Constituição. Vamos lembrar sempre que, a pirâmide de Kelsen, a Constituição está lá em cima. Tudo que vem abaixo dela, por mais que seja escrito no papel, assinado pelo prefeito, assinado pelo governador, se não estiver de acordo com o contexto constitucional, é inconstitucional e é padente de inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade tem que ser arguida por meio dos meios cabíveis aí, mas quem tem atuado muito e de forma aí que merece a nossa congratulação são os membros do Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei, tá, gente? Então, qualquer ilegalidade, você pode ir lá bater na porta do promotor de justiça, encher o saco dele e falar, olha, eu acho que isso aqui é ilegal, vocês não acham que vocês deveriam agir? Isso se chama denúncia, né? Notícia de fato, aliás, falando de forma técnica, notícia de fato, e que você pode levar ao conhecimento do promotor de justiça da sua cidade. Então, se você acha, por exemplo, o meu prefeito aqui da minha cidade se excedeu em determinar tal ato X ou tal ato Y, vá até o promotor de justiça. O fórum está fechado. Com certeza tem um telefone atendendo, tem um e-mail que você pode falar com os nossos fiscais da lei. Tá certo, gente? Essa é a minha análise breve aí para você que está sofrendo com o eventual toque de recolher, com o eventual aí lockdown na sua cidade. Então questione sempre esses atos, tá certo? E não abaixe a cabeça aí porque, como eu já disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigada, até o próximo vídeo.